Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mãe para Mãe. E hoje a nossa convidada especial é a primeira vez aqui no nosso podcast. E eu já quero você, que é a mãe gestante e que está pensando em engravidar aí, já pega papel e caneta na mão, que vem muita dica valiosa. E hoje a nossa convidada é a fisioterapeuta pélvica, a doutora Débora. Seja bem-vinda, Débora, ao nosso podcast aí de Mãe para Mãe. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo informação com você, com as mamães, as futuras mamães, né? Espero que seja muito valioso, né, as informações que traremos aqui. E de início, assim, quem que é a fisioterapeuta Débora? Bom, eu sou formada em fisioterapia, né? Fiz minha graduação lá no Paraná. E a minha pós-graduação ela é voltada para a saúde íntima. Então, eu sou pós-graduada na parte de fisioterapia pélvica e uroginecologia e obstetrícia. Então, eu tenho esse olhar voltado para toda a parte ginecológica da mulher, a funcionalidade, e também para gestação, parto e pós-parto. E faz quanto tempo que você está atendendo aqui em Lucas? Tem 4 anos. Nossa, maravilha. Acabou de completar 4 anos. Passa rápido. Muito. E aí você já me falou que está com 4 anos aí, você vem vendo a demanda aí grande, a procura do seu trabalho? Sim, a parte da fisioterapia pélvica, ela é uma área relativamente nova, né, dentro da fisioterapia, mas desde que eu cheguei na cidade eu fui super bem acolhida, né, é uma área que as pessoas começaram a entender a importância, né? Os médicos, as pacientes, elas procuram, os médicos indicam. Então, assim, a gente vem também mostrando com os resultados o quanto que é importante, né? Importante. E aí, com isso, vem as indicações, enfim. Mas, graças a Deus, assim, é uma área que tem bastante mercado de trabalho, né? E também procura das pacientes. Então, sim, tá indo tudo fluindo. Tá, então, para nós começar, qual que é os benefícios da fisioterapeuta pélvica para a gestante? Quando a gente fala na questão da preparação para o parto, no acompanhamento durante a gestação, nós estamos pensando no bem-estar dessa mulher durante a gestação, principalmente. Por isso que eu sempre ressalto com as mulheres que, independente da via de parto que elas escolherem, porque às vezes elas ficam na dúvida de qual vão querer e acabam esperando um pouquinho para procurar a fisio. Mas a fisioterapia, ela é para ambas as vias de parto, tanto normal quanto cesárea. Então, a gente está pensando numa gestação saudável, uma mulher sem dores, com mais funcionalidade da região íntima dela, sem nenhuma complicação no pós-parto e também numa facilidade de via de parto. Então, quando a gente pensa num parto normal, através da fisioterapia nós conseguimos dar uma consciência corporal para essa mulher, para que ela entenda o processo, o seu corpo trabalhe de uma forma melhor e para aquelas que querem a cesárea, para que ela tenha uma recuperação no pós-parto melhor. Então, nós pensamos em uma gestação saudável para um parto mais tranquilo e para um pós-parto também com uma recuperação melhor. E quando que a gestante deve procurar a fisioterapeuta pélvica? Eu sempre ressalto com elas que elas devem começar primeiro o pré-natal médico. Então, descobriu que está gestante, faz o pré-natal médico, procura o obstetra e vê se tá tudo bem, se a gestação tá encaminhando sem nenhuma complicação, sem nenhum grau de risco, né? E aí nós começamos a fisioterapia pélvica. Então, para as pacientes que não têm nenhum sintoma, nenhuma queixa de dor, nós começamos ali por volta de 10 a 12 semanas. Aquelas que já têm queixas de incontinência urinária ou dor na relação, que já têm algum desconforto pélvico, elas podem começar antes disso, desde que elas tenham começado o pré-natal médico. Assim, então, a indicação, orientação do médico, né? Isso, então assim, eu sempre peço que elas iniciem o pré-natal médico e aí nós começamos a fisioterapia, porque é o médico quem vai avaliar a vitalidade, né? E como que tá o grau de risco daquela gestação. E qual os principais exercícios para a gestante? Para a gestante, eu sempre falo que toda gestante precisa fazer atividade física. Então, fisioterapia pélvica é diferente de exercício físico para o corpo. Então, nós temos que entender que a gestante precisa de musculação, de pilates, enfim, qualquer exercício que ela queira fazer, desde que com adaptação. Então, ela precisa procurar os exercícios físicos corporais. E na fisioterapia pélvica, nós vamos trabalhar a região íntima dessa mulher, a região abdominal, a região que está realmente passando por
por uma alteração mais específica durante a gestação. E principalmente, vou mostrar aqui para você. Quando a gente fala em assoalho pélvico, nós temos a nossa pelve estrutura óssea e ela é fechada aqui embaixo por músculos. Esses músculos, eles não são trabalhados em outro tipo de atividade física. Por exemplo, eu vou para musculação, não existem exercícios na musculação que trabalham essa região. Não existem exercícios do Pilates que trabalhem isso. Por isso que eu sempre falo que elas precisam daqueles exercícios, mas elas também precisam de fisioterapia pélvica, porque essa região toda aqui, nós só conseguimos aprender a trabalhar ela na fisioterapia pélvica, é uma musculatura específica. Às vezes a gente vê na internet exercício para assoalho pélvico, daí tá lá a mulher fazendo ponte, tá fazendo aquela cadeira adutora, abdutora. Aquilo lá não é para assoalho pélvico, aquilo lá tá pegando o glúteo, tá pegando músculos adutores, mas não tá pegando assoalho pélvico. Então, fisioterapia pélvica trabalha assoalho pélvico. Os outros exercícios que existem, né, eles não trabalham. Então, a gente precisa associar as duas coisas. Ai, maravilha. E o que significa o períneo? Períneo fica nessa região, né? Essa que você acabou de falar? Isso. Aqui, como a gente tem a nossa estrutura óssea, então a nossa pelve, quando a gente fala de pelve, bacia, que a gente escuta muito falar, né? A bacia. A bacia é essa parte óssea. E o que fecha aqui embaixo, nós somos fechadas, né? Então, quem fecha toda essa estrutura aqui são os músculos do assoalho pélvico. O períneo, ele é uma região que fica ali entre a vagina e o ânus. É essa musculatura nessa região. E é essa musculatura que tem uma função de sustentar os órgãos do nossa cavidade pélvica, porque aqui dentro nós temos a nossa bexiga na frente, o nosso útero e por trás o intestino, são os órgãos principais dessa região. E quem sustenta essa galerinha toda aqui dentro é a musculatura do assoalho pélvico, que é tão importante. E é por isso que ela é tão importante, porque esse útero que tá aqui, ele vai crescer muito. Então ele vai crescer mais de 20 vezes o tamanho original dele. E a demanda aqui embaixo vai aumentar e o tamanho continua o mesmo. Então essa musculatura tem que estar muito forte para sustentar. Bem preparada, né? Bem preparada para sustentar esse pessoal sem estar com nenhuma disfunção, que às vezes começa a aparecer no pós-parto. E eu vi que trouxe um bebê aí e já tô ansiosa para saber o que você vai mostrar com ele. Então, eu trouxe o bebê pra gente entender também que na fisioterapia pélvica nós temos que pensar no bom posicionamento do bebê. Então, quando a gente pensa em via de parto, principalmente parto normal, nós precisamos que esse bebê esteja numa posição mais favorável, que as mães que fazem ultrassom aí estão sempre de olho nesse nome. A gente tem a posição do bebê cefálico, que é o bebezinho que fica de cabeça para baixo. E a fisioterapia pélvica, o que ela faz? Nós temos exercícios que ajudam esses bebês que ainda não estão cefálicos a ficarem. Então, tem bebês que estão transversos ou bebês que ficam de bumbum, né? Que são os bebês pélvicos. Nós conseguimos ajudar esses bebês a ficarem melhor posicionados para que eles encaixem melhor na pelve da mãe e esse parto seja um pouco mais rápido, um pouco mais facilitado. Então, nós também, quando falamos de abdômen na fisioterapia pélvica, nós estamos pensando em fortalecer essa parede que sustenta esse bebê para que ele fique bem encaixadinho. Mamães que têm a musculatura abdominal muito frágil, esse bebê muitas vezes fica mal posicionado. Às vezes ele faz um movimento com a barriguinha para frente, com o corpinho para frente, e eles não conseguem encaixar tão bem na hora do parto. E isso acaba demorando um pouquinho durante lá no trabalho de parto. Então, na fisioterapia, nós também trabalhamos esse abdômen para que esse bebê fique mais fácil de nascer. Então, também é uma das formas que nós conseguimos preparar para o parto essa mulher. E ali no momento do parto, se ele tá um pouquinho torcido, vocês conseguem? Isso, existem algumas... Mas ali no momento do parto? Isso, nós conseguimos deixar mais preparado, digamos assim, antes. Nós conseguimos dar uma alinhada. Mas no momento do parto, esse bebê faz movimentos, né? Então, esse bebê, ele vai girando dentro dessa pelve. E às vezes ele pode, sim, fazer um movimento que não era tão esperado. Às vezes ele pode começar a girar pro lado contrário. Ou ele pode fazer o que a gente chama de assinclitismo, que é quando ele torce um pouquinho o pescoço, né? A gente pode, sim, fazer exercícios que favorecem o encaixe desse bebê dentro. Então, assim, já teve partos em que o médico diagnostica, né? Então, o profissional que faz o diagnóstico dessa, entre aspas, uma complicação, né? Que o bebê não tá posicionando tão bem, é feito pelo médico. E aí nós conversamos com uma equipe, né? O médico vem e fala, Débora, tá fazendo um assinclitismo, ou tá defletindo, enfim, alguns termos ali que quer dizer que esse bebê não tá fazendo o movimento esperado. Nós entramos com os exercícios para fazer um bom posicionamento do bebê. E isso durante o trabalho de parto, não tem como a gente prever antes, isso é somente no momento. Mas quanto mais encaixado, quanto melhor esse bebê tá posicionado, menor a chance dessas coisas acontecerem. Ah, sim. Então, por isso que é bom começar desde o início da gestação, né? Pra não chegar lá ou acontecer isso, a mãe até ficar preocupada quando o médico fala, né? Sim, com certeza. E assim ela vai estar mais orientada, né? Com certeza. Quanto antes começar melhor, a gente começa a deixar tudo preparado, né? Pra que no dia tenha menos chance dessas coisas acontecerem. Bom, e a fisioterapeuta pélvica
para laceração, o que ajuda? Os benefícios dela? Nós conseguimos, com um estudo científico, já comprovar que a fisioterapia previne lacerações de grau 3 e 4. E quando a gente pensa nisso, nós temos que pensar no que são essas lacerações de parto, né? As lacerações de parto, elas são divididas em 4 níveis, onde grau 3 e 4 são consideradas as mais graves. Grau 1 é considerada quase que fisiológica, é muito difícil uma mulher ter um parto sem ter nenhum tipo de laceração de grau 1, porque eu sempre falo para as minhas pacientes assim, que a laceração de grau 1 é quase como se fosse um esfolado. Então, como o bebê passou por ali, o músculo alongou bastante, é muito difícil a gente conseguir prevenir esse esfoladinho, né? Digamos assim. Mas nós conseguimos prevenir esse rasgar do músculo, né? Ou fazer com que ele seja menos extenso. E na fisioterapia pélvica, nós temos técnicas tanto de massagens perineais, quanto técnicas respiratórias que fazem com que esse bebê passe mais rápido ali pelo períneo, ou de uma forma mais favorável, né? Que não predispõe a lacerações mais severas. Então, a gente consegue, sim, com essas técnicas, reduzir o nível das lacerações. E tem muitas pacientes que não têm lacerações, se tem a grau 1, grau 2, que não são as mais severas. Porque ela tá fazendo fisioterapeuta pélvica. Isso, a gente e essa preparação, ela vem de antes, né? Então, não é algo que durante o parto a gente consegue uma resolutibilidade tão grande. Então, eu vou contratar uma fisioterapeuta pélvica só pro meu parto. A gente não consegue garantir que só estando ali durante o parto não vai ter laceração. Não que a gente também consiga garantir, né, fazendo essa preparação antes, mas nós conseguimos entender que a prevalência é menor de grau 3 e 4 quando a paciente faz essa preparação antes. E outras coisas no parto que nós conseguimos controlar, além dessa preparação de antes, é a posição. Então, nós sabemos que um bebê que passa muito rápido ou muito devagar pelo assoalho pélvico, ele tende a lacerar mais. Então, quando a paciente, por exemplo, está numa posição que está demorando demais, aquele expulsivo está se prolongando, a fisioterapeuta pode sugerir uma postura que facilita um pouquinho para que tenha uma predisposição menor às lacerações. Mesma coisa, um parto que o expulsivo está vindo muito rápido. Às vezes, a gente tenta controlar um pouquinho essa saída com uma posição que dá uma leve bloqueada para que esse bebê não passe tão rápido e lacere também. Então, assim, os dois extremos não são bons, né? Quando a gente pensa em laceração, o expulsivo nem muito rápido e nem muito prolongado, para laceração pode gerar algum desconforto. Então, a gente tenta ir ponderando durante o... E aí, referente ali o tamanho do bebê, faz diferença? Olha, na prática a gente vê de tudo, né? Então, assim, existem bebês pequenos que laceram. Por quê? Porque às vezes é um bebê pequeno que nasceu muito rápido, ou um bebê pequeno que demorou demais para nascer. E às vezes um bebê grande que nasceu num tempo mais controlado, ele não lacerou. Então, assim, o peso do bebê, sim, é um dos fatores, né, para laceração, mas ele é um dos fatores. A gente tem outros que são a velocidade, a posição que a mulher tá, que são fatores que a gente consegue controlar, que muitas vezes garante que essa paciente tenha uma laceração menos extensa. Nossa, maravilha, gente. Quanto conteúdo, quanta dica maravilhosa, né? E aí, vamos lá, mais alguma informação aqui. Doutora, e qual que é a importância da fisioterapeuta pélvica no puerpério? Então, Fran, normalmente no puerpério, a principal queixa das pacientes é relacionada à parte da relação sexual. Elas têm um pouco de desconforto na relação, né? Independente da via de parto que elas tiveram, elas queixam dessa dor. E a gente sabe que muitas vezes é pela própria preocupação, né, de saber se está bem cicatrizado, se vai doer, se recuperou bem. E elas começam a tensionar essa região íntima ali. E quando elas vão ter relação, né, vem o desconforto. E aí, o que eu sempre ressalto com elas? Existem vários fatores. Primeiro deles, o emocional está totalmente alterado, né? A gente tem uma demanda ali com o bebê. A preocupação se tornou aquilo, a prioridade é a criança. Com isso, a parte da nossa libido fica diferente. Os hormônios não estão favorecendo. Tem um ressecamento vaginal, principalmente porque a maioria das mulheres acabam amamentando, né? E com isso, a parte hormonal vai toda direção. Muda tudo, né? Muda tudo. E a prioridade não vai ser ali o canal vaginal da mulher. Então, o corpo direciona toda a demanda para a amamentação e o ressecamento vaginal vem. E aí, muitas vezes, a gente precisa que essa paciente retorne lá no obstetra, né? Com aquele retorno de 40 dias. Para que o obstetra também indique um hidratante, um lubrificante vaginal para ela, para quando ela for ter relação. E o exercício íntimo vai entrar para ajudar a lubrificar melhor, no sentido de que quando a gente exercita a região, a vascularização aumenta. Com isso, a lubrificação melhora também. E muitas vezes, a gente precisa fazer técnicas de relaxamento também com essa mulher, da região íntima, para que ela não tenha desconforto quando ela for ter relação. Se pudesse, doutora, se pudesse dar um conselho para as gestantes que estão nos ouvindo,
qual que você daria sobre a fisioterapeuta pélvica? Se possível, que todas fizessem, né? A gente sabe da importância pensando na questão de gestação, né? Para que essa mulher fique bem durante a gestação, livre de desconfortos, né? De dores pélvicas, dores lombares, que às vezes são comuns, e elas acham que é normal. Eu falo assim, não é porque a maioria tem que a gente tem que lidar com isso, né? Então, nós conseguimos trabalhar essas dores, né? Esses desconfortos, e para que ela tenha uma experiência positiva de parto. Então, eu sempre falo que o parto, ele é um dia único na vida da mulher, é um dia que vai ficar marcado para sempre na vida dela, e que se a gente puder, né, fazer tudo o que for possível para nos ajudar, sabendo que essa ferramenta não pode nos ajudar, né, por que não? Então, assim, quem tem a oportunidade de ter uma fisioterapeuta pélvica contigo, eu acredito que fará toda a diferença, trará benefícios, né, para sua gestação e parto, e no seu pós-parto, com certeza, a gente sabe que a recuperação é muito mais rápidas dessas mulheres que estão preparadas. Então, o meu conselho é que, se você puder ter uma fisioterapeuta pélvica do seu lado, tenha, porque nós temos muito a oferecer, né, em questão de qualidade de vida, de conforto, para a gestação ser ainda mais leve e mais tranquila. Maravilha, nossa, quanto conteúdo valioso. E aonde que a gente pode encontrar a doutora Débora? Eu atendo na Clínica Meus Ginecos, fica ali no centro, na Rua Júlio de Castilho, bem em frente à Hemiótica, bem facinho de encontrar. E também nas redes sociais, né? O meu Instagram é @DéboraAmboni. E por lá também eu compartilho algumas dicas, algumas informações ali dentro do possível. Doutora Débora, eu te agradeço por ter aceito esse convite aí, por ter vindo aqui explicar, esclarecer as nossas dúvidas das clientes também, que estão, das futuras mamães também, né? Estão aí prestes para ir para a maternidade, enfim. Muito obrigado, e tenho certeza que foi dicas e informações valiosas. Obrigada, Fran, pelo convite. Foi uma honra estar aqui. E, assim, já estamos pensando nos próximos assuntos, né? Muito legal. Quando você tiver novidade aí, você pode nos chamar que a gente marca outro podcast. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, se você gostou desse conteúdo, já ative o sininho para receber mais informações. E até o próximo episódio.